Olá, caros alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turmas A e B. Aqui quem fala é o professor Leandro, de Física. E agora nós estamos começando a nossa aula sobre campo elétrico e linhas de campo magnético, né? Com exercícios, com comentários de exercícios resolvidos, tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção no comentário dos exercícios que eu vou fazer agora. E ao final da aula eu estarei publicando no grupo do WhatsApp de cada turma a atividade que vocês farão. Tudo bem? Então, o campo elétrico, né? O campo elétrico, como que eu calculo o campo elétrico? É pela fórmula E, que é a intensidade do campo elétrico, que é igual a constante de eletrostático no vácuo, vezes a carga que está lá no campo, dividido pela distância elevado ao quadrado. A carga é em coulomb, a distância é em metros, a constante eletrostática é Newton por metro quadrado vezes coulomb ao quadrado, e a intensidade do campo é Newton por coulomb, tá? Então olha só o exercício. O campo elétrico criado por uma carga pontual, que, né, no vácuo, tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por coulomb. Então ele deu a intensidade do campo. Calcule a que distância, ele quer a distância, se refere ao valor desse campo. Então a que distância que está tendo esse valor de campo. Sendo que a carga é menos 4 picocoulomb, nós vamos ver o que é isso, picocoulomb, e o constante eletrostático no vácuo é 9 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado vezes coulomb ao quadrado. Então eu tenho essa fórmula, né? Eu vou rearranjar ela, porque eu quero a distância. Então, se campo é igual a K vezes Qzão dividido por D ao quadrado, então D, eu troco de lugar com E, D é igual a constante vezes carga dividido por campo. Portanto, a distância é raiz quadrada de K0 vezes Q dividido pelo campo. Então, vou substituir os valores, né? Mas antes disso, ó, o K0 já estou com o valor certo, tá? O Q, ele deu em picocoulombs. Então, eu tenho que transformar para coulombs. 4 picocoulombs é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 12. Pico, né, esse pezinho minúsculo aí, ó, pezinho minúsculo, ele significa um fator de 10 elevado a menos 12, né? 10 elevado a menos 12, tá? Então, na realidade, a carga é 4 vezes 10 a menos 12. E o campo já está na unidade certa, tá bom? Então, olha lá, substituindo aqui, ó, 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado vezes coulomb, vezes 4 vezes 10 a menos 12 coulombs, dividido por 9 vezes 10 a menos 1 Newton por coulomb, que é o campo, né? Fazendo todas essas contas aqui com potência de 10, né? Fica mais fácil. Vai dar raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Só sobra o metro quadrado aqui, né? Portanto, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Raiz quadrada de metro ao quadrado é metro. Então, 2 vezes 10 a menos 1 metro, que é 0,1 metro. Então, letra B de bom, tá? Então, o valor dessa distância é 0,2 metros. 0,2 metros, pessoal, é 20 centímetros, né? Então, essa carga aí de prova, ela está a 20 centímetros de distância de influência do campo, tá bom? Então, esse foi o primeiro exercício. Vamos continuar. O segundo exercício ainda é sobre campo elétrico. Aqui o exercício, ó, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, olha a pegadinha aqui, ó, 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q é igual a 2 microcoulombs, só para facilitar a vida da gente, no vácuo, ou seja, então a constante eletrostática no vácuo já é dada aqui, né? Então a fórmula é a mesma, ó, campo é igual a constante vezes carga dividido por distância ao quadrado, tá?
O campo é Newton por Coulomb, a carga é em coulombs, a distância é sempre em metros e a constante é em Newton por metro quadrado vezes Coulomb ao quadrado. Só que ele deu o seguinte, ele quer o quê? Ele quer o próprio valor do campo, então ele quer calcular isso aqui. O resto ele deu, forneceu. Só que tem o seguinte, a carga 2,7 microcoulombs, o micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então 2,7 microcoulombs é 2,7 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? E milímetros, ele deu a distância em milímetros. Não pode, você tem que ser em metros, então eu vou transformar em metros. 3 milímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3 metros. Transformamos de milímetros para metros, tá? Então agora eu vou substituir os valores com as unidades corretas. O campo, 9 vezes 10 a nona vezes 2,7 vezes 10 a menos 6 dividido por 3. 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Olha aqui, ao quadrado, né? Então esse denominador fica 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 3 elevado ao quadrado, 10 a menos 6, né? Porque eu multiplico 2 vezes menos 3, dá menos 6, tá bom? Fazendo todas essas continhas e simplificando tudo que eu tenho que fazer, o campo vai ser 2,7 vezes 10 a nona newtons por Coulomb. Por que é tão alto assim o campo? Porque olha só, a distância é muito pequena. Quanto menor a distância, maior o campo. Quanto menor a distância, maior o valor do campo, tá bom? Então a letra E de elefante, 2,7 vezes 10 a nona newton por Coulomb. Tá? São dois exercícios sobre campo elétrico, que usa essa fórmula que nós usamos aí. Agora, nós vamos trabalhar com um exercício, para finalizar, de linhas de campo, que é um clássico, né? Linhas de campo. Então, veja a imagem abaixo. Então, ele tem um ímã desenhado, o norte do ímã, tá? E tem o que? Limalhas de ferro aqui, o ímã está por baixo do papel, como se fosse baixo do papel, e aqui o papel com limalha de ferro, né? Aí diz o seguinte, um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sob ou embaixo de uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro. Então essas limalhas de ferro, elas desenham, elas se orientam, elas ficam na forma do campo magnético, né? Fazendo com que elas se alinhem segundo o seu campo magnético. Então forma o campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em seu campo magnético, ou seja, sobre o papel aqui, né? Colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, posição 1, 2, 3 e 4. No mesmo plano que contém a limalha, no mesmo plano, o plano do papel, suas agulhas, as agulhas magnéticas dessas bússolas vão se orientar segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. Então elas se orientam de acordo com as linhas de campo, que aqui são essas figuras, né, todas feitas pela limalha de ferro. E eu desenhei a linha de campo em azul aqui com um pincel mais grosso, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Desconsiderando o campo magnético terrestre, então ele não está sendo considerado o campo magnético terrestre, e considerando que a agulha magnética, isso que é importante, de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica correta e respectivamente as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. Então olha só, o que eu fiz na figura, observa a figura aqui, ó. O ímã por baixo, em cima tem a limalha de ferro que está mostrando qual é o campo magnético, tem as bússolas colocadas e eu desenhei aqui em azul, ó, as linhas de campo com a sua orientação, para a gente poder decidir por que deu esse resultado em vermelho, ó. Ou seja, as linhas de campo magnético saem do polo norte
e entram no Polo Sul. Então sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Se eu colocar as bússolas nessas posições, olha só, essa bússola aqui, ó, essa seta não está indo da esquerda para a direita, então a agulha da bússola vai ter o mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, né? Aqui no 2, ó, a bússola 2, o campo magnético não tem esse sentido e essa direção aqui, ó, então a agulha da bússola também vai ter esse mesmo sentido, essa mesma direção dessa. E aqui a 4 tem esse sentido aqui, ó, o campo magnético, então a agulha da bússola também vai ser nesse sentido e direção. E aqui, ó, esse aqui é a pegadinha que causa um problema para o aluno, ó. Bússola 3. Bússola 3. Ó, o campo está saindo por aqui, então a direção e o sentido é esse. Então a agulha vai estar esse sentido. Se eu observar esse sentido, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter a alternativa C. C. 1 da esquerda para a direita, 2 da direita para a esquerda. Então 1 da esquerda para a direita, 2 da direita para a esquerda, 3 da esquerda para a direita, 3 da esquerda para a direita e 4 finalmente da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Letra C, tá bom? Então é um problema clássico de linhas de campo magnético, usando o que? Bússolas, ou a bússola, e usando o ímã, tá? Então essa imagem aqui é clássica porque ela tem o desenho aqui, ó, feito pelas malhas do campo magnético. Eu tenho o ímã por baixo, ele já mostrou quem é o norte, quem é o sul, e eu coloco coloco bússolas para ver como que é a orientação, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, tá bom? E eu vou postar a atividade de física no grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação, tá? E até a próxima aula.